Algo aconteceu comigo no dia 19 de agosto de 2018. Eu estava trabalhando naquele dia e tudo estava indo muito bem. Estava me preparando para ir almoçar quando comecei a me sentir tonto. Me sentei em um carrinho de golfe, tentando disfarçar, fingindo que estava tudo bem, mas eu sabia que estava em apuros. Sabia que algo estava acontecendo. Já tinha sentido tontura antes, mas dessa vez era diferente. Então falei comigo mesmo: me perdoa, Jesus, me perdoa. E comecei a me inclinar para trás. A próxima coisa que percebi foi que eu estava fora do carrinho de golfe, olhando para o meu próprio corpo dentro dele. Observei meu corpo enquanto ele caía para trás, se acomodando no assento. E eu tentava entender por que ninguém ali percebia o que estava acontecendo. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. E quando meu corpo tombou completamente para trás, ficou cercado por uma luz branca. De repente, eu estava dentro dessa luz branca. Fui como que sugado para dentro dela. Foi simplesmente incrível. No mesmo instante pensei: uau, onde isso esteve durante toda a minha vida? Era uma paz indescritível, um amor absoluto, simplesmente perfeito. Então cheguei diante do que eu chamo de um véu. A luz era tão intensa, tão densa, que não dava para enxergar através dela. Era como uma névoa espessa. Era simplesmente incrível. Tão brilhante, mas não machucava os olhos. Do outro lado desse véu, havia pessoas. Eu conseguia perceber seus movimentos, flashes de cores, e além disso podia sentir claramente que elas estavam lá. Eu sabia que elas estavam lá por mim e que me amavam profundamente. Então, fui lembrado de tudo de onde eu havia acabado de vir. Do trabalho, das preocupações, do estresse, de tudo aquilo que ocupava minha mente e minha vida. Não ouvi palavras audíveis. Era como se os pensamentos de outra pessoa fossem colocados diretamente na minha mente. Fui lembrado de tudo pelo que eu estava passando, de tudo de onde eu tinha acabado de sair. E então, me foi mostrado que a única coisa que realmente importa nesta vida é o que fazemos para o reino de Deus. Em seguida, passei pelo que chamo de revisão da vida. Essa revisão da vida foi, na verdade, como uma comparação do tempo que eu tinha passado aqui na Terra. E dentro desse tempo, quanto dele havia sido dedicado ao reino de Deus. Me lembro claramente de pensar: que desperdício! Porque naquele momento eu sabia, com absoluta certeza, que Deus é real, que Jesus está verdadeiramente vivo e que a Bíblia é, de fato, verdadeira. E eu só conseguia pensar: que desperdício! Porque tudo isso sempre esteve bem na minha frente, durante toda a minha vida. E, se alguém me perguntasse, eu teria dito que acreditava nisso. Mas ali percebi que, no fundo, havia algum tipo de dúvida dentro de mim, algo que eu negligenciei por muito tempo. Então, de repente, fui puxado de volta para o meu corpo. Quando voltei a mim, meus colegas estavam ao meu redor, meio em pânico, dizendo que eu não tinha pulso e que não estava respirando. Lembro de pensar: sim, eu sei. Mas deixei para lá, porque na verdade eu só queria voltar para onde eu estava antes. Tentei me levantar do carrinho de golfe, mas não conseguia andar direito. Então eles me ajudaram, me levantaram e me levaram até o escritório. Na mesma hora, liguei para minha esposa. Só queria que ela e minha filha soubessem que eu estava bem. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que algo estava errado, algo sério, e não fazia ideia se aquilo poderia acontecer de novo ou não. Naquele momento, não contei toda a história. Foi apenas o meu jeito, na hora, de garantir que elas soubessem que eu estava bem. Logo depois, os paramédicos chegaram e me conectaram ao eletrocardiograma. Eles começaram a me fazer perguntas e, de repente, comecei a me sentir tonto novamente. Apaguei mais uma vez e, instantaneamente, estava novamente fora do meu corpo, de volta àquele mesmo lugar incrível. Eu estava de pé e havia alguém parado bem na minha frente. Eu conseguia ver sua silhueta e, de repente, tudo ficou assim. Eu ali por apenas alguns segundos e então fui puxado de volta para o meu corpo. Agora eu estava no chão.
Os paramédicos haviam me deitado. Um deles segurava um respirador sobre meu rosto, enquanto o outro fazia compressões no meu peito. Perguntei o que estava acontecendo, e eles me disseram que eu havia sofrido uma parada cardíaca. Meu coração havia parado. Lembro de perguntar: então, vocês querem dizer que eu realmente morri? E um deles respondeu: por quê? Você viu uma luz branca ou algo assim? Na hora respondi: não vi, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Naquele momento, eu nem sabia se queria que alguém soubesse o que eu tinha acabado de experimentar. Então, eles me levaram para o hospital. Depois de algumas horas, me liberaram sem encontrar nada de errado, apenas me orientaram a procurar meu médico de família. Voltei para casa, procurei meu médico e ele recomendou que eu fizesse um exame chamado teste de inclinação. Durante esse exame, meu coração parou por 37 segundos. E lá estava eu, fora do meu corpo novamente. Dessa vez eu estava em pé, parecendo estar dentro de um pequeno túnel. No fim do túnel, havia uma luz muito brilhante. E dentro dessa luz, havia alguém parado, olhando diretamente para mim. Fiquei ali, simplesmente olhando de volta para essa presença. A mesma sensação de paz, de amor incondicional, tomou conta de mim. Era algo simplesmente maravilhoso. Algo indescritível. Então, aos poucos, fui voltando, e as enfermeiras trabalhavam em mim, tentando me estabilizar. Olhei para a minha esquerda e vi o médico em pé, conversando com uma enfermeira. Eles estavam olhando para os monitores. Eu estava conectado a vários equipamentos. Lembro do médico apontando para a tela e dizendo: daqui até aqui, ele estava de fato morto. Ele mostrava claramente um trecho nos gráficos. Depois ele veio até mim e disse que eu precisaria colocar um marca-passo para garantir que meu coração não fizesse aquilo de novo. Me explicaram que meu coração, estruturalmente, estava perfeitamente saudável. Ele só tinha alguns problemas elétricos e precisava de uma ajudinha de um marca-passo. Agora, eu tenho um e estou indo muito bem. Mas, o que realmente é impressionante em tudo isso é o que aconteceu enquanto eu estava fora do meu corpo. Eu ainda era eu. Ainda sabia tudo o que sei. Meus pensamentos, tudo continuava lá. Eu apenas estava separado disso, olhando de fora. Estava totalmente desconectado. Mas ainda era eu. É difícil explicar, mas Deus é real. Jesus está muito vivo, e Ele ama cada um de nós. Não importa quem você é, o que já fez, ou o quão longe de Deus você acha que está. Se você ainda está respirando, nunca é tarde demais para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu incentivo você, e a todos, a ter uma Bíblia. Quanto mais você se aproxima e busca por Ele, mais Ele se revelará para você. E quanto mais Ele se revela, mais você sentirá sua presença, seu espírito e sua paz em sua vida. É uma paz incrível que você nem imagina que poderia ter, especialmente em tempos como este, com toda essa loucura acontecendo no mundo. É basicamente isso que eu queria compartilhar. Só queria fazer esse vídeo para contar isso a todos. Obrigado.